Alcançando um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmos 90 e verso 12. Contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical na classe dos jovens, a lição 8. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD e líder de juventude na igreja há mais de 25 anos, e é sempre um prazer receber os irmãos aqui semanalmente para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos preparar esta aula. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, que é muito importante para nós. Comente, fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde nosso material está chegando. Você já foi treinado para ser professor de escola dominical? Já participou de um treinamento? Se você quiser participar, coloque aqui nos comentários a hashtag Eu Quero. Em breve vou lançar um treinamento para professores da escola dominical, tá certo? Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem um link para você baixar conteúdo da aula gratuitamente, tem um link para adquirir o meu novo livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor, e de vez em quando vai aparecer um QR Code aqui na tela, você pode mirar a câmera do seu celular e nos ajudar e fazer a sua contribuição, que com certeza será utilizada para a expansão do nosso trabalho e, claro, do reino de Deus. Não esqueça de compartilhar, é através do seu compartilhamento que nós alcançamos muitos outros professores. Nos ajude a crescer este canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui, para a glória de Deus. Muito bem? Bom, esta lição vai falar com o tema Alcançando um Coração Sábio. O texto bíblico está em Salmos 90, do 1 ao 17. Mas, afinal de contas, o que é um coração sábio? Como ter um coração sábio? Nós veremos que tudo começa em Deus. Portanto, é preciso reconhecer sua eternidade e soberania. E depois nós passaremos a analisar a nossa finitude e fragilidade. Então é um grande contraste aí, não é? Um Deus eterno e nós não somos eternos, somos criados para a eternidade. Ok? Mas nós não somos eternos. Eterno é o conceito de Deus, é o atributo de Deus, que não tem começo nem fim de dias. Ele é o próprio alfa e o ômega, o princípio e o fim. E que ao final, então, desta lição a gente possa orar como salmista e pedir a Deus que nos dê um coração sábio. Bom, o primeiro tópico aqui da nossa aula tem o título A Eternidade de Deus e a Mortalidade do Ser Humano. Só lembrar aos irmãos que eu estou postando aqui umas séries de vídeos curtos para orientações, para reflexões dentro do conteúdo que eu trabalho, dentro da faixa etária que eu trabalho. Então é muito importante você conhecer o canal. Esta semana, por exemplo, está no ar a série A Jornada do Namoro Cristão. Serve para você que é líder assistir para preparar suas palestras para jovens e serve para você indicar para os jovens que você lidera também, para os adolescentes também. A eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. O Salmo 90 introduz o quarto livro dentro dos Salmos, lembra? Os Salmos estão separados em 5 livros. Ele é uma oração de Moisés, né? Então não é um Salmo de Davi, é um Salmo de Moisés. Nele é um contexto de uma grave situação que não está especificada no Salmo, mas pode ser percebida nele. Isso aí remonta, esse contexto, à peregrinação do povo rumo à terra prometida. Para entender melhor o propósito desse salmo, nós podemos dividi-lo em algumas partes. A eternidade de Deus, a mortalidade do ser humano, reconhecimento de que o salmista está sobre a ira de Deus, súplica por graça e esperança. Então, o ser humano precisa reconhecer a eternidade de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Então veja
que ele olha para a eternidade de Deus diante de um contexto de sofrimento. Diferentemente do ser humano, que nós vamos olhar aqui, Deus não se altera, Deus não muda de acordo com as circunstâncias, não é? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não existe o será eternamente. Será, não tem será. Nem será de dúvida e nem algo que ele virá a ser, ele sempre é. Ok? Aleluia. Tá certo? Então, enquanto no plano terreno tudo é passível de alteração e degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso e poderoso. Tá? Então, os céus não sofrem degradação, tá certo? Deus não sofre com as fragilidades, não existe fragilidade no céu, tá certo? E isso representa e revela a própria eternidade e soberania de Deus, diferentemente dos seres humanos, não é? Então, quando você olha para a eternidade de Deus, há um contraste. Por quê? Porque olhamos para nós mesmos e percebemos uma finitude, uma fragilidade. Ou seja, diante da eternidade de Deus, a vida humana é curta e passageira. O escritor Tiago, ele descreve a vida como um vapor que aparece e depois desvanece. Então, por mais que o ser humano se ache poderoso, e claro, é muito bom ter autoconfiança, nós temos potencial, nós somos criados por Deus, nós temos que ter uma mentalidade vencedora. No entanto, a fragilidade humana aponta para a soberania e para o poder de Deus, para a eternidade de Deus. Talvez é o motivo pelo qual nós passemos por lutas, por adversidades, é exatamente para nos lembrarmos que somos finitos, que eterno é Ele, que somos dependentes dEle, que nós necessitamos dEle, não é? E talvez a nossa fragilidade também aponte para a eternidade, onde não há fragilidade. Olha que coisa interessante. Já parou para pensar? Então a nossa fragilidade diante de um problema, de uma adversidade, diante de uma enfermidade, aponta para a eternidade com Deus, onde não há fragilidade. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Essa frase é caracterizada por muitos sonhos e anseios. E por isso, o olhar está sempre no futuro. Não é? Mas nós precisamos ter em mente que não podemos escapar da realidade da finitude da vida. Eu vou ver se coloco nos grupos de WhatsApp, o link está aqui. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp e tem um vídeo que está aí na internet de um jogador. Eu assisti uma vez essa semana e o algoritmo está sempre mandando ele para mim. É um jogador de futebol, o jogo está acontecendo e ele passa pelo juiz, eu não sei se o juiz dá um cartão para ele ou alguma coisa, eu sei que ele passa pelo juiz sorrindo e de repente ele vira de costas para a câmera, põe a mão na cintura e aí ele vai caindo e ele cai. Quando o estádio percebe, quando os jogadores que estão ao seu lado percebem, ele já está sem vida. Então a vida é muito rápida, a vida é muito... como que eu diria? Muito frágil. É exatamente isso, como um vapor, ou como uma flor que de manhã desabrocha e à noite ela já não existe mais. Né? Então, é muito interessante que nós tenhamos esta percepção da finitude da vida, para viver uma vida que vale a pena, para viver uma vida que deixe um legado, para viver uma vida útil, não é? Falando de produtividade, para viver uma vida que deixe boas lembranças, para viver uma vida marcada por bons momentos, para viver uma vida que agrade a Deus, para que se cumpra na nossa vida o que a palavra diz. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê?
porque os salvos em Cristo viverão eternamente. Não somos eternos, porque nós somos criados. A eternidade é o atributo pelo qual Deus veio a existir. Nós fomos criados. Nós temos uma data de nascimento. No entanto, se servirmos ao Senhor, nós viveremos por toda a eternidade com Ele. E por isso que aquele que faz a vontade de Deus, ainda que fisicamente morra, viverá eternamente, permanecerá para sempre. Então é muito importante nós termos um olhar. Quando eu leio Colossenses, olha só o que a Bíblia diz aqui em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Olha só o que ele diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque as coisas terrenas são passageiras. As vitórias conquistadas aqui na terra são passageiras. Olha o que o apóstolo diz aqui, ó, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos 16 em diante. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o olhar do crente está na eternidade. Nós vivemos aqui com o olhar na eternidade. Não é viver só para a eternidade, só para o futuro, que aí entra na ansiedade. É antecipação do futuro. Mas nós vivemos uma vida aqui que nos transita, que nos conecta com a eternidade. Portanto, uma vida que agrada a Deus. Então, nesse primeiro tópico, a síntese para mim é isso. A fragilidade humana aponta para a eternidade com Deus, para o que tem esperança, para quem serve a Jesus. Quem não serve a Jesus diante da fragilidade humana, se curva, se entrega. Mas nós que servimos a Jesus, nós olhamos para a eternidade diante da nossa fragilidade e aí nós declaramos, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, a minha alma está assegurada, a minha eternidade está assegurada com Deus. Oh, glória! Muito bem. Tópico 2, conscientizando-nos de nossos equívocos. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixe seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Aqui na descrição dos vídeos tem um link para você adquirir o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor. Também tem um link aqui com uma chave Pix, ou na tela aparece aqui um QR Code. Você pode pegar essa chave e fazer a sua contribuição. Você investe na obra de Deus. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Faça como o ímpio. O ímpio contribui com o trabalho do ímpio. Aliás, tem muitos crentes que contribuem com muitos canais aqui do YouTube que tem conteúdo contrário à palavra de Deus. Então, não ache ruim quando um canal cristão pede contribuição, não. Contribua. Quando você contribui, você ajuda o trabalho a continuar. Você demonstra gratidão e você nos impulsiona também. E falando sobre seriedade, quem me conhece sabe, tá? Estamos aqui há 7 anos já, ministrando toda semana as aulas da Escola Dominical, então o nosso trabalho fala por nós mesmos. Olha só, lembrando que todo sábado de manhã tem Fala de Não Podcast aqui no canal, uma conversa sempre edificante com pessoas abençoadas. Neste próximo sábado, dia 13, falaremos com o pastor Claudinho, que é líder de juventude na cidade de Jundiaí. Vai ser uma conversa muito abençoada. Tem um convidado surpresa que vai compor ali a mesa comigo e com o pastor Claudinho. Vai ser muito top. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal que aqui tem bênção para você. Conscientizando-nos de nossos equívocos. Bom, sobre a ira de Deus.
O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Essa ira divina chegou por causa dos pecados, que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros problemas que são nossos, precisamos aprender a conhecê-los, identificá-los e nominá-los, tá? Então é muito interessante isso aqui, ó. Ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia revela como juiz eterno, bem como aos apelos do Espírito Santo. Se você fez algo que lhe causou dor na consciência, pare imediatamente, não permita que ela se cauterize. Então, um coração sábio é alguém que reconhece os próprios erros. Eu acabei de escrever um material falando sobre essa questão. Eu tenho escutado frases de internet, elas me preocupam demais. E ontem eu li um escrito até de uma pessoa que me acompanha há bastante tempo, e ele escreveu assim: Deus, como se estivesse orando, né? Me livre das pessoas que me puxam para trás. E aí eu escrevi um texto focado nisso, quer dizer, nós já parou para pensar que nós estamos sempre procurando culpados? Nós sempre estamos tentando culpar os outros pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. É igual uma frasezinha que tem muitos vídeos aí na internet ultimamente rolando, que diz algo assim: se te machucaram na igreja, desculpe, foram as pessoas e não Jesus. Ou seja, nós estamos sempre procurando culpar outras pessoas. Nós estamos sempre procurando jogar a responsabilidade das nossas mancadas na costa de alguém. Ou nas costas dos amigos, ou nas costas dos pais, da igreja, de outras pessoas, de líderes, nunca de nós mesmos. Um coração sábio olha para si mesmo e assume seus próprios erros, porque somente ao assumir os nossos... Assim, somente quando eu assumo que errei, eu procuro o caminho do conserto, da restauração. É por isso que, até sábado agora eu ministrei sobre isso, é por isso que Deus fica olhando Davi, corre para lá e para cá com o seu pecado, e aí Deus envia Natã. Qual que é o papel de Natã ali em 2 Samuel 12, não me falha a memória? É levar Davi a reconhecer que pecou. Porque sem reconhecimento de falha, não há restauração. Não adianta o mundo inteiro reconhecer que aquela pessoa errou, se a pessoa não reconhecer. Enquanto o filho pródigo não reconhece que pecou, não tem restauração. A restauração começa no Meu Deus do céu. Isso é um coração sábio. Aleluia. Isso é ter um coração sábio. Que reconhece que errou, que reconhece que pecou. Por quê? Porque o reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. O que é isso? Meu Deus do céu. O reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. Então, um coração sábio, ele reconhece, ele aceita a voz do Espírito na sua consciência, dizendo: volta, se reconcilia. Isso é ter um coração sábio. Note, nós não podemos desperdiçar a vida, pois todos os dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você pode ser novo, mas logo envelhecerá. Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Essa, com certeza, não é uma atitude sábia. Não é verdade que para aproveitar a vida você tem que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível se realizar naquilo que glorifica ao Senhor. Eu postei ontem no meu Instagram algo tipo assim: se te faz feliz, mas não agrada a Deus, não é felicidade, é ilusão. Eu tenho notado o crescimento de uma das marcas dos últimos tempos, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, ali, que é homens amantes de si mesmos. E cuidado, porque com conceitos psicológicos e filosóficos sendo colocados dentro da igreja, em pregações, é um perigo. Seja você mesmo. Sabe? Não se preocupe em agradar os outros. Aí a pessoa fala assim: me livrei da carga de agradar aos outros. Só que o homem não se completa em si mesmo.
O homem se completa no outro. Por isso que tem casamento, por isso que tem o amor. O que é o amor? Se doar para o outro. Quem não se doa para o outro, quem não se entrega para o outro, quem não ama o próximo e só ama a si mesmo, acaba se perdendo em si mesmo. A maior prisão que existe é a falsa liberdade do egoísmo, do egocentrismo, do antropocentrismo. O homem não foi criado para centralizar-se em si mesmo, mas em Deus, em si e no próximo. É uma tríade. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. É uma tríade. Eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo. Então entende? É uma conexão. Quando o homem só olha para si, ele se perde em si mesmo. Por isso que vivemos uma sociedade perdida em si mesmo. Uma sociedade antropocêntrica. E talvez as redes sociais pioraram isso, aceleraram esse processo de autocentralidade, de alter ego. É só você entrar no Instagram, se você tiver o mínimo de temor a Deus e o mínimo de consciência cristã e bíblica, você não vai achar graça daquilo que está viralizando. Porque é deboche com a vida alheia, é deboche com a vergonha alheia, é deboche com escândalos, no caso do meio da igreja. Né? Então isso é um perigo, ou seja, é uma vida desperdiçada. E vale lembrar, já que estamos falando a jovens, vale lembrar o texto de Eclesiastes, capítulo 11 e versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Entende isso? Então, o ser humano é livre, ok, mas tem que saber de uma coisa. Todas as coisas Deus trará a juízo. Tá bom? Então é muito importante que o jovem tenha este conceito. Um coração sábio, resumidamente, ele faz tudo para agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para agradar a Deus, para glorificar a Deus, não se tornando motivo de escândalo nem para judeus, nem para gentios. Então uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que só agrada a si mesmo. E esta é a verdadeira felicidade. Inclusive, eu acabei de escrever um texto sobre felicidade. Esta é a verdadeira felicidade. Uma felicidade que não leva em conta a sua eternidade não é felicidade, é ilusão. A felicidade de verdade, ela aponta para uma eternidade com Deus. Porque senão, na finitude da vida, a pessoa não está vivendo mais do que momentos de felicidade. Uma pseudo-felicidade, muito pequena, ok? Então o jovem precisa ser levado a isso, a ter uma consciência sensível ao Espírito Santo e viver para agradar a Deus, e é perfeitamente possível viver uma vida legal, viver uma vida da hora, agradando a Deus, tá certo? Muito bem, tópico 3, a sabedoria traz esperança. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Eu preciso que você atenda aos nossos apelos. Queremos chegar a 30 mil inscritos. Quanto mais inscritos, mais o YouTube divulga o nosso trabalho e mais professores serão ajudados. Então, se de alguma forma eu estou te ajudando, aliás, você está aí, deixa eu saber se tem alguém aí ainda, coloca-se a hashtag aqui nos comentários, estou aqui. Por favor, crente, se movimenta. Isso, tá bom? Eu quero agradecer a toda a audiência. Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que tem um QR Code aparecendo na tela, é para você contribuir, é para você demonstrar sua gratidão, é para você colocar as mãos nas minhas costas e dizer, continua, pastor Denis, continua com esse trabalho que está sendo bênção para nós, tá bom? Ó, a sabedoria traz esperança, alegria e benignidade. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista.
Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Às vezes escolhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus. Entretanto, quando nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Eu tenho um ditado que eu digo assim, quer dizer, não sei nem se é meu, mas eu costumo dizer, pior do que começar errado é continuar errado. Então, sempre há uma oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance. Sempre há oportunidade de mudar, de fazer diferente, de fazer da maneira que agrada a Deus. Uma vez conscientes da finitude da vida, sobre a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. O Senhor te chamou para viver um propósito. No meu livro eu explico sobre isso, tá? A diferença entre propósito e habilidade. Nós confundimos propósito e habilidade. E tem um monte de gente correndo atrás de propósito. Você não corre atrás de propósito. O propósito é universal e o propósito já vem com a gente quando nascemos ou, baseado em Salmo 139, antes mesmo de nascermos, por que não dizer na eternidade, o nosso propósito já está estabelecido. Nosso propósito é viver para a glória de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus, como um carro é construído e fabricado para a glória da montadora. Você não vai ver uma Ferrari sair da fábrica com como que chama? Com o símbolo da Mercedes, por exemplo. Não. Uma Ferrari sai com o símbolo da Ferrari. E por onde ela passa, ela aponta para a marca. Ou seja, qual é o propósito daquele carro ali? É glorificar, é exaltar a marca. Se até um carro é fabricado para exaltar quem o fabricou, por que um ser humano seria diferente? Então nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para manifestar o reino de Deus na terra. Porque onde o reino de Deus é manifestado, sua glória aparece. Sua glória é exaltada. Então, a grande questão é a nossa vida de entrega e dependência de Deus deve ser confirmada com obras, com comportamento, com trabalho, com sonhos e projetos sendo conquistados. Então a grande questão é, descubra suas habilidades, porque as habilidades servem ao propósito. Nosso propósito já vem na fabricação. A nossa grande busca está nas habilidades. Quais são suas habilidades? Descubra suas habilidades e cumpra o seu propósito, porque o propósito que você não cumpre está nas habilidades que você não desenvolve. Eu falo sobre isso no meu livro. Quer saber mais sobre propósito e habilidade? O link para você adquirir o nosso livro está aqui. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para com a nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então você poderá pedir, confirma a obra de nossas mãos. Então quando o jovem, ele faz tudo para agradar a Deus, então ele pode orar para Deus confirmar aquilo que ele está fazendo, confirmar aquilo que ele está decidindo, confirmar as suas escolhas. Por quê? Porque ele está fazendo de uma maneira que vai glorificar a Deus. Amém, meus amigos? Gostaram da nossa aula? Essa foi mais uma pré-aula da Escola Dominical. Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, em mais uma aula da Escola Dominical. Um forte abraço para todos. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. Dá uma olhada na descrição, tem muito conteúdo para abençoar suas vidas. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.